Itajaí está crescendo e a infraestrutura acompanha este avanço. Serão 2 novas estações de tratamento de água e uma delas começa a operar já em 2025. Além disso, 2 novos reservatórios vão reforçar o abastecimento. E vem aí a ampliação da rede coletora e da estação de tratamento de esgoto. No total, são 29 projetos em execução e mais de 330 milhões de reais em investimentos. O Semasa para Itajaí, por Itajaí. Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse programa especial. Hoje comemoramos 1 ano de Polilógica e meu amigo que começou tudo isso comigo veio comemorar. Nicolas Reis, seja muito bem-vindo. Assoprar velhinhas, ano, velhinhas. Aniversário, um marco emblemático, importante pra gente, Ian. Parabéns pra ti, eu me lembro do dia que tu me convidou pro WhatsApp, no WhatsApp pra gente bater um papo pessoal e tal. Devo ter feito um monte de pergunta, devo ter botado um monte de porém, porque eu sou assim, mas rolou. Fizemos o primeiro programa na expectativa de trazer qualidade para o debate político local, até humildemente, mas também dar uns pitacos estadual e nacionalmente. E o que era um projeto, um sonho, se tornou realidade. Enfrentamos de cara uma eleição municipal muito acirrada, muito difícil e que acabou pautando, inclusive, as nossas conversas. Mas a campanha acabou logo depois e nós continuamos falando de política, falando de agenda. E eu acho não, né? A prova do sucesso é que nós estamos aqui num programa especial completando 1 ano, com uma audiência grande. Os números estão aí no YouTube para quem quiser ver. Me lembro como se fosse hoje da live que nós anunciamos as vitórias aqui, né? E aquela live já estava bem assistida ao vivo e depois os números explodiram ao longo da semana, do mês. E na sequência, mesmo sem eleição, ou seja, sem aquela emoção das pessoas, a gente mostrando que é possível esquecer esse debate raso e qualificar um pouco mais o debate da política, falar de agenda. E os números continuam super importantes, as pessoas falando sobre o Polilógica na rua. Tem gente que ainda confunde o nome, fala lógico, mas a maioria já pegou. E é bom que confundam, porque isso é sinal de que está na mente delas, o Nicolas e o Jean, principalmente o Jean, porque eu estou mais afastado. Mas assim, ó, entrou. Nós estamos dentro do debate político de Itajaí. E eu acho que isso é muito legal. Eu te dou os parabéns, porque tu que concebeu e fez isso acontecer. Às vezes a obra nos ensina, né? A gente tem uma ideia que é tocar um projeto, mas o próprio projeto ao longo da sua caminhada ele vai nos ensinando, né? E o que o Polilógica nos ensinou é que existe uma demanda muito grande, Nicolas, e nós vamos ocupar esse espaço, que assim as pessoas estão de saco cheio ou recebem muito material dessa agenda polarizada nacional, essa briga comportamental só, né? Só de comportamento, E o Polilógica ocupou um espaço de desenvolvimento regional e tem insistido e persistido na agenda e na pauta programática do desenvolvimento regional, né? O Polilógica nos ensinou isso, com os números e com a audiência e com os feedbacks que nós temos recebido. E nós vamos ocupar esse espaço cada vez mais, entendendo agora numa construção já de tese política, de que nós precisamos ajudar esses novos líderes, essa nova geração que assumiu na ANFRE, a primeiro pensar junto, se desenvolver junto, num projeto vocacionado, cada um dentro, cumprindo o seu papel no desenvolvimento regional, mas integrando isso tudo. E a demanda que se apresenta para nós na comemoração desse 1 ano e na análise de tudo que nós temos discutido aqui é isso, quer dizer, nós temos um prefeito eleito, construindo sua liderança, precisando de um projeto político que lhe dê apoio, que lhe dê todo o suporte necessário para que ele possa cumprir a tarefa dele para beneficiar nós todos, né? Os prefeitos da ANFRE da mesma forma, o prefeito Liba, a prefeita Juliana, o prefeito Tiago Balti
e todos os prefeitos da ANFT, não quero aqui cometer nenhuma injustiça, mas assim, cada um cumprindo seu papel, um com a vocação do turismo, outro com a vocação da logística e da construção naval, outro com a vocação da logística e construção naval como navegantes também. Quer dizer, num processo de integração, nós tentar conscientizar a nossa população, seja ela nativa ou imigrante, que hoje parece que o imigrante já é um número maior, né? Para que ame essa terra. Primeiro porque vieram para cá porque tinha trabalho, tinha educação, tinha saúde. Está faltando mobilidade, está faltando moradia a preço justo. Então isso tudo é uma construção que nós temos que trabalhar com consciência política, cobrando das nossas autoridades no sentido construtivo e no sentido programático, não no sentido de destruir, não no sentido de fomentar projetos para tirar o lugar do outro, numa disputa sem propósito e tal, mas da maneira de construir a região que a gente quer para a gente, né? Então, assim, a gente tem um monte de coisa para fazer, né? E não adianta a gente trabalhar no sentido de atrapalhar o prefeito, de atrapalhar o governo. Por outro lado, o governo do Robson, por exemplo, né, tem que construir a liderança dele, tem que consolidar a liderança dele, ela não está consolidada, né? O governo tem que entregar para a sociedade deputados estaduais, deputado federal, tem que entregar bons secretários, tem que entregar... né, de toda forma, nós temos que formar políticos, porque não tem outro caminho senão a construção política. A obra política, ela parte de um conjunto político trabalhando de forma convergente, né? E nós queremos contribuir, vamos contribuir daqui para frente, nesse sentido, cobrando de oposição, uma oposição programática, uma oposição coerente, não uma oposição que só quer tirar o lugar desse ou daquele, sabe, só quer o poder pelo poder, não. Porque a obra é nossa, a obra é para atender a nossa população. A obra geral, a obra macro, o conjunto da obra, a política pública, a mobilidade, a saúde, a educação, a segurança, o conjunto da obra de qualquer governo, de qualquer projeto político é para nos atender. E essa contribuição que nós vamos dar dentro da consciência política, atendendo a consciência política de nossa população para entender que o nosso voto, a nossa confiança, o nosso apoio, ela tem que ser dado para que ele tenha condição de entregar. Se ele não entregar, reprovamos. Não tem problema. Mas o modelo, a virada geracional, que nós recebemos a oportunidade agora de conviver, de viver, fechando um ciclo de mais de 30 anos e abrindo um novo, é construir lideranças e políticos que nos atendam no sentido positivo, no sentido de somar. Chega de subtrair. Já se vê tanta desgraça no Brasil afora, tanta disputa, tanta injustiça, tantos abusos sendo cometidos e agenda parada, né? Agenda parada, governo federal praticamente trancado dentro de uma pauta de disputa. Então, isso é muito ruim para o país. E para a nossa região, quero aqui assumir o compromisso com todos que nós vamos continuar nessa linha. Quer dizer, dando voz a pautas e agendas que venham a somar para que o que está posto, para que a população escolheu, entregue seu trabalho. Eu não posso eleger um prefeito e depois ficar trabalhando para atrapalhar o cara, construindo projetos de oposição populistas, personalistas, tudo mais. Não, eu tenho que ajudar. Isso não é só Itajaí, seja em Navegantes, seja em Balneário, seja em Pissarra, seja em Luiz Alves, Bombinhas, Porto Belo, Itapema, onde for. Quer dizer, está na hora de nós entender que cada vez que nós nos deixamos absorver pelo discurso da obstrução, da subtração, nós atrapalhamos o desenvolvimento daquilo que nos serve, que está pertinho de nós, que é a prefeitura da nossa cidade, a Câmara de Vereadores da nossa cidade. Quer dizer, o relacionamento está muito próximo, a gente depende daquilo ali. A gente depende de uma via, de um asfalto, de um ônibus, de uma saúde, de um SIS, de um posto de saúde. E eu acho, Nicolas, analisando números, manifestações, feedbacks, como eu te falei, eu acho que nós somos levados
para isso. O que as pessoas têm esperado de nós é esse modelo mais no sentido de dizer, peraí, não precisa xingar, não precisa humilhar, não precisa dizer que não vale nada, não precisa. O que a gente precisa entender é que o cara que está lá, ele está com a caneta na mão, ele não vai perder a caneta, ele não fez nada de errado, e ele precisa ser ajudado. Sozinho ninguém faz nada. Não sei se no contexto, na tua bolha... Mas antes de passar a palavra, eu quero ouvir de ti o que tu falou para mim em off, do negócio de subtrair e somar, porque aquilo resume tudo que tu disse até agora. Vamos lá. A política não é arte de somar? Sim. Então, para que eu vou fomentar projeto que subtrai? Quer dizer, amanhã ou depois, por exemplo, eu vou te dar um exemplo, e usando a minha cidade. O governo Robson fez, não estou falando do Robson, o governo Robson fez o dever de casa. Vamos supor, os políticos do governo Robson, que eu, na entrevista do JC, eu puxei a orelha de mais alguns, os políticos do governo Robson entenderam que precisavam formar um projeto político para ajudar o Robson. Então, dali tirar deputado estadual, deputado federal, né, fomentar a questão com a Câmara, a integração com o Parlamento e tudo mais. Por que eu vou votar na oposição ou num projeto de oposição que é o lugar do Robson? O que isso vai somar? Passar esse tipo de consciência. Não estou dizendo que não é para fazer, o que é, não estou assumindo lado nenhum também. O que eu quero dizer, do ponto de vista de cidadão, o que eu quero? Eu quero serviço, eu quero entrega, eu quero trabalho. Para que eu vou eleger um prefeito e depois fomentar tudo que querem arrebentar com ele, que era o lugar dele? Esse tipo de consciência que a gente tem que ter, que é um sentimento de propriedade que o brasileiro tem que recuperar, o catarinense tem que recuperar, o itajaense tem que recuperar. Você, pô, isso aqui é meu, pô. E o cara que está lá cuidando tem que fazer funcionar do jeito que eu preciso. E aí, para que eu vou começar a fomentar? Porque o populismo, essa disputa, Nicolas, que a gente tem visto com mais força, mais feroz, da eleição Aécio e Dilma para cá, piorada 2018 para cá e tal, não estou dizendo que lado A ou lado B está certo ou está errado, mas atrapalhou e tem atrapalhado. Liga aí na sua casa agora, sessão da Câmara, sessão do Senado, cobertura do governo federal, liga aí e ouve. É o dia inteiro disputa personalista, disputa. O que isso está somando para o país? Nada. Então, assim, não está na hora de nós, que temos consciência política, entender que isso está errado e nós fazer diferente, começar daqui. Ah, mas lá não muda. Que não mude. Mas a nossa região vai continuar mudando, vai continuar tendo emprego, vai continuar tendo trabalho, vamos resolver nossos problemas, nós temos problema de moradia pra caramba, nós temos problema de mobilidade pra caramba, vamos resolver. Quem é que está com a caneta na mão para resolver? Vamos cobrar? Mas vamos cobrar ajudando? O que tu precisa? Sabe? Até para um prefeito chegar e se sentir à vontade e dizer assim, pessoal, cidadãos da minha cidade, por favor, elejam um deputado estadual do governo que pode nos ajudar nisso, um deputado federal. E as pessoas conscientemente, quer dizer, a confiança que deram para ele na eleição para prefeito, continuar dando para que ele entregue aquilo que prometeu, porque as pessoas aprovaram o projeto. Então, somar e subtrair, é isso, Nicolas, assim, eu tenho como convicção, independente de se eu votei ou não votei, o cara que está lá, ele tem que entregar e eu tenho que ajudar. Qual é a minha parte nisso? É fazer com que o que ele precise para somar, eu entregue, eu ajude com a minha parcela, né? Então, eu entendo dessa forma. Não sei se eu me estendi demais, não, mas se resume nesse sentido. Quer dizer, quem chegar para subtrair tem que ser deixado de lado. Fica aí. Vai construir, vai ajudar. Quer somar? Quer entrar no projeto? Entra, se integra, ajuda, fomenta, né? Não quer atrapalhar? Dá um tempinho. Tem mandato para cumprir, tem dia para começar, dia para terminar. Então vamos, né? Eu acho que o Polilógica foi carregado para isso. E nós vamos trabalhar nesse sentido. Não, legal, eu pedi para te falar porque eu acho muito legal isso que tu fala da questão da soma e da subtração, porque o que a gente vê na política hoje, eu já falei isso aqui muito mais do que uma vez, de que eu não esqueci Brasília, né? Por isso, porque eu só vejo a subtração lá em cima, né? É um tentando derrubar o outro, tentando derrubar o outro, tentando derrubar o outro, sabe?
E cadê a agenda, né? A agenda não existe. Eu até vi tu no teu bate-papo com o JC, tu falando do episódio do meio da semana, da questão das redes sociais, ou seja, a pessoa vir um youtuber para pautar a política nacional porque os políticos não estão conseguindo pautar. Só estão subtraindo, não estão somando, né? E eu sempre me movi por agenda, sabe, Jean? Tu sabes disso? E agenda, né? Explicando para as pessoas. O que é agenda? Eu quero fazer aquilo lá. Eu quero, sei lá, melhorar a qualidade da saúde de Itajaí. Então, o que precisa? Esse aqui precisa falar com esse, depois precisa vencer, precisa mandar um documento para cá, vencer um problema burocrático, aquele falar com aquele. Isso é agenda. Para te chegar num resultado. Se não tem agenda, para mim, assim, eu não tenho tesão de fazer política sem agenda. E Itajaí, até foi bom que tu tocou nos imigrantes, talvez os imigrantes não saibam que essa é a cidade do Lauro Miller, que foi um personagem fundamental na proclamação da República com Deodoro da Fonseca em 1889. Talvez não saiba que seja a terra do Irineu Bornhausen, que foi governador, do Antônio Carlos Conde Reis, que foi governador, senadores ambos, o segundo constituinte, de um Vitor Conde, que foi ministro. Itajaí já foi conhecida como a terra dos governadores. E não me parece, talvez por falta de ambição pessoal, do Volney e do Jandir, o Arnaldo acho até que tinha, mas tinha uma concorrência só no partido dele, Luiz Henrique da Silveira, Renato Viana, do outro lado, Espiridião Amin, Jorge Bornhausen. Não era fácil para o Arnaldo. Mas Itajaí parou de ter uma agenda política no sentido de protagonizar a política estadual e nacional. E eu penso, como itajaiense, que está na hora de nós políticos no sentido de que, independente de ter cargo ou não, mas de que vivemos a vida pública da cidade, nós precisamos mirar de novo a cadeira do governo do Estado. Não para já, o Jorginho não precisa ficar preocupado, ele está com a reeleição se encaminhando bem, mas Itajaí precisa imaginar que não dá para fazer um governador do Estado logo na sequência, sei lá, em algum momento. A gente tem que mirar esses lugares para que a gente possa... Porque ao mirar esses lugares, toda a agenda de desenvolvimento vem junto. Porque a gente vai querer fazer boas entregas, fazer uma boa gestão, né? Fazer com que as pessoas estejam na cidade felizes e possam reproduzir isso num ambiente, numa escala um pouco maior. E assim, eu puxei esse assunto porque eu acho que até nisso Polilógica contribui, sabe, Jean? O debate político, vamos falar do JC de novo, porque ele foi teu último bate-papo aqui no podcast. Hoje é praticamente o único colunista político da cidade. Tem um outro aí fazendo... Mas é apócrifo, a gente não sabe fake, quem é fake, não dá pra falar dele. E eu me lembro de uma época, e não faz muito tempo, que tu abria 3, 4 jornais locais e tinham 3, 4 colunistas políticos. Isso não é uma crítica ao Jornal dos Bairros, não é uma crítica ao Diarinho, de maneira nenhuma. Não sei se veio antes o ovo ou a galinha, mas a verdade é que a imprensa, pelo menos a imprensa regional, parou de ter páginas políticas, uma referência de jornalismo que fale sobre isso. Repito, com a bela exceção do JC, porque eu adoro ler o JC, leio há 20 anos, né? Mas é talvez a única exceção. E embora nós não sejamos imprensa, nós estamos ocupando um espaço numa mídia moderna, que é moderna, mas mais atual, digamos assim, do que o jornal impresso. Contemporâneo. Mais contemporânea, que é o YouTube, que é as redes em geral, onde a gente se insere. E está dando certo, e as pessoas estão vendo, os números são positivos, e porque aquele diagnóstico que nós tínhamos no início, ele se provou verdadeiro, ou seja, as pessoas querem, embora tenham 2 extremos brigando por questões, na minha opinião, menores, personalísticas, né, de 2 populistas, existe um caminho do meio que está onde as pessoas estão sedentas por entender, e daí? Vocês estão brigando aí, mas o que a minha rua vai melhorar, por saúde melhora, Itajaí vai ter protagonismo político ou não vai sair túnel ou não sai? Né? Tem um meio que quer saber disso. E até para concluir, depois eu quero ganhar royalties do JC, que é terceira ou quarta vez. Mas ele me fez uma pergunta, Jean. Eu fui no podcast dele. Uhum. E ele me fez uma pergunta, todas as perguntas que ele fez eu acho que foram capciosas, mas a maioria eu tava... Ele é meio ninja, né? Ele joga umas estrelinhas. Joga. E cara, todas eu acho que eu tava preparado para responder, mas tinha uma que não. Ele disse assim, tu já foi da esquerda, agora estás no governo de direita. O que tu é? Mais ou menos isso, né? Mas eu juro, assim, foi muito espontâneo, porque eu não estava preparado para a pergunta. Eu disse assim, eu sou de extremo centro.
E aí até ele se assustou. Pode ver lá no podcast que a cara dele é de susto. Ele disse, o que é extremo centro? Extremo centro é uma pessoa que é de muito centro. Porque... E não é mentira, saiu espontâneo porque veio do coração. Porque eu tô num momento, eu acho que tu também, porque é o que me parece, em que a gente está tentando se agarrar no que é possível dos dois lados. Tu conversa com a direita, tu conversa com a esquerda, beleza. Tu descarta um monte de coisa que eles falam, mas tem coisas que, opa, aqui dá. Aqui dá. E aqui dá para juntar e pra gente... E isso soma. Isso, exatamente. Aqui dá pra ir pra frente, os dois, né? Uhum. Eu tô nessa fase, assim, sabe? Tem coisas que eu concordo com o lado de lá, tem coisas que eu concordo com o lado de cá, tem coisas que eu discordo dos dois, mas eu me agarro mesmo é onde dá pra gente caminhar pro... A gente espera o consenso, né? Dentro disso aqui dá pra ter consenso, então vamos avançar. Porque política não se resolve, gente. Nunca vai resolver o problema. Política se avança. Porque eu não posso, por exemplo, nós estávamos falando aqui, eu tenho uma cidade, por exemplo, que recebe 10 mil pessoas por ano a mais. Aí eu resolvo o problema da moradia. Ano que vem vai faltar mais 10 mil. Uhum. Né? Então o problema nunca vai ser resolvido. Né? Agora, a questão da política, e a gente tem que dar importância para a política boa, para a política programática, para a política que entrega, para a política de governança, sabe? Por causa disso. As pessoas precisam das coisas. O empresário, podre de rico, milionário, construtor, também precisa da política. Ele precisa da rua boa, né? Ele precisa de política de IPTU, política de TBI, política de... Todo mundo precisa de tudo. Que ele vai construir, ele vai gerar emprego, ele vai pagar o INSS, ele vai pagar o... Precisa de infraestrutura. E o mais pobre, o trabalhador, o soldador da construção naval, o cara precisa também de um lugar para assentar sua família, que seja economicamente viável, que ele possa pagar, que ele não sofra no orçamento dele. Isso tudo é política. E quando tu permite que os políticos não se entendam, que não tem um programa para convergir em ideias e situações, os prejudicados somos nós. Quer dizer, é muito legal torcer, e me preocupa muito isso, porque o brasileiro tem muito disso, Nicolas, de tratar a política como uma torcida. Se agarra numa coisa e defende, mesmo perdendo, mesmo, sabe, achando desculpa para dizer que aquilo é bom. Então, assim, nós temos que... Mas peraí, do ponto de vista da lei, eu gosto desse cara, eu curti esse cara, eu sou do time desse cara, mas, porra, será que ele está cumprindo a lei porque eu tenho que cumprir? Então, assim, nós temos que cuidar. Não, é a história do passar pano. Nós não podemos passar pano, mesmo para as pessoas que estão alinhadas com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente quer como sociedade. Não quer dizer que eu tenho que passar pano. Quer dizer, cometeu crime, tem que pagar pelos crimes que cometeu, e assim por diante. Não tem outro caminho, porque eu tenho que pagar, tu tem que pagar, todo mundo tem. Né? E a situação da política, nós temos que trabalhar essa consciência, essa educação do eleitor no sentido de, porra, eu preciso disso, eu preciso que funcione, eu preciso que tenha ônibus, que tenha isso, que tenha aquilo. Eu preciso. E o que precisa fazer para eu... Quer dizer, apoiar, não fomentar coisa ruim, disputa pessoal, tipo, sabe? E cobrar, escuta aqui, tu estás ajudando lá o nosso prefeito, tu tá lá no cargo, o que tu tá fazendo para ajudar o cara, construir o cara? Por que tu não tá fazendo reunião aqui no teu bairro para trazer o cara aqui, para nós conversar? Isso é construção política de fora para dentro. Parem de achar que as coisas vão ser decididas. Uma hora essa panela vai explodir. Não tem, os partidos têm feito isso, decidindo coisas em gabinete, fraudando eleições, escolhendo candidatos sem aprovação da população, previamente. Uma hora vai explodir. Por quê? Porque não são atendidos. Quer dizer, dinheiro, recurso, não chega na ponta. Por quê? Porque às vezes tem um coitado lá eleito prefeito e ninguém ajuda. Os caras se elegem com ele, ocupam os cargos, daqui a pouco querem o lugar dele. E aí como é que faz? O projeto político tem que ser integral, tem que ser inteiro, sabe? Tem que ter uma chapa completa, tem que se apresentar para a população. Olha, eu faço parte desse time, a minha parte é essa, eu entrego isso. Eu estou ajudando, eu estou contribuindo. E de nossa parte, a mesma coisa. Quer dizer, apoiar, ajudar, para que o cara possa entregar. É isso. Vamos para análises? Sim, senhor. Eu vou deixar tu começar a falar do governo. Do governo Robson? É. Jean, a gente falou muito disso, né, nas nossas análises pós-eleitorais ali, né?
e mesmo acho que durante, que o Robson teve muita sorte, né? Para além da competência indiscutível dele, o Robson ele é um articulador nato, né? Talvez não seja um grande orador, nada disso, mas ele tem agenda política. Ele vai nos lugares, nas pessoas, ele conversa do menor ao maior, né? Em termos políticos, mas do mais importante ao menos importante, do cara que tem 1000 votos do cara que tem 2. Ele tem essa paciência e essa habilidade. Isso é a competência dele. A sorte é que ele se colocou num momento de encerramento de ciclo. Volney e Jandir acabou, e a cidade viveu isso durante 40 anos. Acabou o Arnaldo, né? Acabou tudo. E ele ocupa esse momento. Eu vou usar as palavras que tu usou, de novo, JC, no teu papo com ele. Ele inovou ao trazer academia e técnicos para dentro do governo, ou seja, fazer um governo... todo mundo fala em governo técnico, fazer governo técnico, o Robson de fato fez, né? A minha exceção, que estou na administração indireta, inclusive, da Ana Carolina e do Murilo, vamos tirar o Fernando Pegorini daqui, porque ele é presidente da Câmara, alcançou sozinho a posição, né? Mas é do grupo. Mas é do grupo, lógico, né? Mas dentro do governo ele trouxe muita gente que ninguém fazia ideia de quem era. Essa é a verdade, né? A doutora Milene, provavelmente a classe médica conhece e tal, mas se tu perguntar para as pessoas, de maneira geral, as pessoas não vão conhecer. O secretário de Educação, idem e tal. Isso pode ter uma vantagem enorme lá na frente, porque se ele conseguir fazer as entregas, ele vai conseguir capitalizar isso, dizendo, tá vendo como eu acertei? Ao invés de escolher políticos, escolher técnicos, funcionou. Como pode ser o contrário, ele pode ter problemas de parte da classe política se voltar contra isso, ou desses técnicos não entregarem e começar a patinar determinados setores do governo. Acho que era essa análise que a gente fazia, e a gente não tem bola de cristal, é impossível dizer o que vai acontecer. O que dá para dizer é que foi ousado, né? E uma aposta interessante. Até porque também lhe permite, ao longo do processo, ir acrescentando políticos dentro do governo, né? Agora, isso é legal pra caramba do ponto de vista do Robson, mas também tem a ver com o momento em que ele chega à prefeitura, né? Existem momentos em que isso não é possível, né? E talvez por isso Itajaí devesse ter antecipado até esse processo de troca geracional, usando a tua expressão, porque nessas trocas geracionais é que você permite reciclar a classe política. Tira quem já está há muito tempo, bota e tal. Eu sou daqueles que sempre defendeu o equilíbrio. Eu acho que nem tão a 8, nem tão a 80. Né? Nenhum governo 100% técnico funciona e um governo 100% político é uma máquina muito lenta que também não tende a não andar. Então, eu acho que no momento em que o Robson conseguir equilibrar essas duas questões, as coisas vão acontecer e isso vai passar necessariamente pelo ano que vem. Ano que vem é um ano de eleição. Não é o Robson, nenhum prefeito sozinho consegue colocar um candidato e eleger, né? A nossa história tem provas disso. O Jandir, a Suzy Bellini, que era irmã dele, num momento excepcional de governo, não conseguiu se eleger deputado. O Arnaldo Schmidt não conseguiu fazer nem Érico, nem Nelinho deputados no melhor momento do seu governo. Volney não conseguiu fazer o Thiago, que era o filho, então não depende do... Agora, então, assim, eu acho que... e aí é onde a tua cobrança, né? Eu vou chegar nisso. É onde a tua cobrança, a minha, a Ana, ao Pegorini, quando tu falou da gente no último podcast, dizendo, olha, o grupo político que cerca o Robson tem que planejar uma boa eleição para o ano que vem, um projeto político que passa por 2026. Concordo, acho que sim. E mais, acho que se o Robson entregar um deputado estadual eleito, pelo menos estadual, federal, melhor ainda, né? Mas pelo menos um deputado estadual eleito, não que Itajaí não tenha deputados, né? Itajaí tem deputados, mas que saia do governo, né? Que saia do governo. Só esse deputado tem a marca do governo. Ele vai estar na Assembleia Legislativa tratando da agenda do governo de Itajaí dentro dos gabinetes de Florianópolis. Se ele conseguir entregar isso, ele vai ter uma vitória, assim, na minha opinião, muito emblemática e simbólica. Mas, para além disso, acho que está fazendo um bom começo, Jean. Cuidou do feijão com arroz. Então, assim, tá asfaltando as ruas, as pessoas já estão vendo isso. Tá tratando das filas da saúde.
pegou um problema com a questão do contrato dos uniformes, falta de sala de aula dos primeiros anos, equacionou. Ainda tem algum problema ou outro com a questão do material dos professores, mas são tudo questões contratuais, que é fácil de explicar o porquê que não está rodando, né? Administrou bem a questão dos servidores. Administrou bem o reajuste de servidores em maio, que é um momento sempre muito difícil, né? Então, assim, ó, ele está fazendo muito bem o feijão com arroz, na minha opinião, muito bem. Indo para a rua de manhã e tem que ir mesmo, falando com as pessoas. E está também olhando para o estratégico, olhando para o futuro. Está tratando do Promobis, está tratando do túnel Itajaí Navegantes, do empréstimo com o Banco Mundial. Está tratando, e aí vou para a minha pasta, né, dos nossos ativos, que a gente pretende colocar uma carteira de projetos, que a gente chama a concessão para a iniciativa privada. Organizou, junto com a iniciativa privada, o Instituto Mais Itajaí, que vai entregar projetos importantes de mobilidade para que ele possa licitar sem perder o tempo de fazer projeto ou correr o risco de licitar projeto ruim. Então, assim, eu acho que ele está indo muito bem nesse começo e muito mais pela própria habilidade do que pela habilidade do conjunto, porque o conjunto é neófito, não tem sequer habilidade, né? Porque pelo menos não foi testada, não dá para a gente avaliar. Mas ele, pessoalmente, está indo muito bem. Repito, por competência e também por sorte, porque o momento lhe favoreceu bastante. E outra coisa, né, para concluir, uma oposição medíocre. Com todo respeito à Hilda, que eu amo, com todo respeito ao Bruno da Saúde, que eu não amo, mas não tenho nada contra. Falta conteúdo, né? Falta conteúdo. Acho que a Hilda ainda vai um pouquinho melhor, porque a Hilda vai na pauta de comportamento, nessa pauta mais social, identitária, social. Então ela consegue sair um pouquinho. De movimento social organizado. E assim, Bruno da Saúde, não é uma crítica pessoal, não leve isso para esse lado, muito pelo contrário. Eu fui oposição 2 vezes e, portanto, posso falar isso com algum conteúdo. Quer fazer oposição de qualidade, e oposição de qualidade melhora o governo, com conteúdo, com número, com estatística, com um bom discurso. A oposição pela oposição, aquele voto contra pelo voto contra, ele prejudica. Eu me lembro que no auge do nosso movimento de oposição, e o Jean era nosso parceiro, porque nós tínhamos porque ele tinha... Como é que era o nome daquilo, Jean? Nós fomentávamos digitalmente, né? Crônicas Palacianas. As Crônicas Palacianas, né? A gente falava na Câmara e reverberava mais do que porque o Jean nos ajudava bastante. Naquele momento de muito fervor, onde a oposição era muito forte, eu, Robson, Rubens... O Volney mandou para a Câmara um projeto de lei para tirar 40 milhões de reais do orçamento para concluir a bacia de evolução. E nós votamos a favor. Era fácil votar contra. Porque tirar 40 milhões dos cofres de Itajaí pesa na saúde, pesa na educação, dá para fazer um carnaval. E a gente estava num momento bom de fazer carnaval. E a gente sentou e disse, cara, isso aqui é estratégico. Se não tem bacia de evolução, não tem movimentação portuária, entendeu? Esse 40 milhões se paga. E a gente votou a favor. Estou usando um exemplo, foram várias vezes que nós fizemos isso. Um exemplo mais. Então, assim, tem hora que vai com o Robson, vai ficar melhor para ti. E eu estou dizendo isso porque eu gostaria de ver uma oposição mais atuante, porque isso pressiona o governo a ir melhor. Hoje a verdade é que o Robson nada de braçada, não tem opositor, a não ser essas colunas fakes, apócrifas, né, que aparecem por aí. A crítica ela é importante, né? Não podemos abrir mão da crítica, porque senão vira uma zona de conforto, prejudica o próprio Robson. Lógico. Porque sem crítica o cara não evolui, não avança, tá tudo bem, então tá tudo bem, né? E a coisa precisa acontecer, de alguma forma. E a oposição, ela é importante. Agora que seja uma oposição programática, como a gente fazia. Sim. Quer dizer, era pontual essa situação, foi a questão do IPTU. Ninguém falou que era contra o IPTU para ganhar aplauso. Eles fizeram cálculos, eles fizeram, né, como teve outras leis, a questão do ITBI, houveram discussões, e por isso que eu digo assim, ô Nicolas, tem gente que diz que eu puxo o saco do Fernando, mas não é a experiência que se teve no parlamento de Itajaí, porque não era só falar, existia uma operação documental, um aprendizado em cima de legislação, para se fazer o confronto no sentido programático. Nós tivemos um período muito ruim, né? As legislaturas que fizeram oposição ao Volney foram muito ruins, foram muito vazias
desse ponto de vista. Mudaram muita legislação para atender esse modelo. Fernando agora está fazendo toda uma engenharia reversa nesse sentido. Mas, assim, o que Itajaí precisa é isso que a gente tem que olhar. Pô, se eu sou morador daqui, se eu voto aqui, né? O que eu preciso? O que a minha cidade precisa? O que o cara defende? É isso. Luta de classe. Gente, isso existe desde que o mundo é mundo, né? Vai continuar acontecendo. As pessoas têm que se preparar cada vez melhor para fazer essas discussões. Tem gente que acha que é despesa, tem gente que acha que é investimento, tem gente que... Isso é a tal da ideologia, que é o estudo da ideia. Por isso que eu defendo muito o parlamento. Eu sou um cara que... Todo mundo me... Às vezes, né, nas conversas que a gente faz... O que tu quer com Câmara de Vereador? Pô, Câmara de Vereador não serve para porra nenhuma. Serve, gente. Vocês não têm noção como serve, porque esses debates, essa coisa que a pessoa quer se expressar de uma maneira mais contundente, ela vai procurar o par dela na Câmara, no parlamento. Né? Lá o debate tem que acontecer. Aconteceu essa semana, Nicolas. Manifestações contrárias, por exemplo, um evento que ia ter na Univale, que vinha a deputada Ana Campanholo e o deputado Nicolas Ferreira. Aí me entenderam mal, porque eu fui contra esse movimento de impedir. Mas, poxa, o ambiente universitário, tu sabe, tu é um cara que seguiu carreira acadêmica. No ambiente universitário, eu vou querer vir lá da política tutelar o universitário. Era uma crítica que eu fazia muito à esquerda e faço à direita também, porque essa coisa não tem que tutelar, sabe? Não, não pode dar acesso ao universitário a ideia desse ou a ideia daquele. Cara, é aquele ambiente ali que tem que dar acesso. É ali que o cara tem que entender, compreender, assistir. Qual é o problema? Eu acho que a universidade, assim, como um culto, como a igreja, ela tem que ser protegida da mesma forma. Quer dizer, a liberdade, a ideia, a discussão da ideia, sabe? Se tem um ambiente sagrado para isso, é a universidade. Né? Então, assim, eu não estou a favor do Nicolas, ou do Ciro Gomes, que andou em tudo que é universidade e aí ninguém falou nada, vendendo seu livro que eu comprei e li, inclusive, do Projeto Nacional ali, né? Agora, imagina proibir um negócio desse, tutelar, não é nem o proibir. A minha preocupação, respondendo às críticas que eu recebi, principalmente dos mais ferozes da esquerda, é dizer o seguinte, não tem nada a ver com isso. A minha preocupação é a tutela do universitário. É não permitir que o aluno universitário crie sua própria consciência política num ambiente de ciência, de pesquisa, de debate. Quer dizer, é sagrado a universidade. Por que todo mundo quer tutelar? Fica essa coisa de escola sem partido, escola com partido, escola sem religião, escola com religião. O tempo todo, grupos políticos que são doutrina, não inspiram ideologia nenhuma, porque para mim ideologia é o estudo da ideia, é o que acontece na universidade, não é o que acontece dentro dos partidos políticos, não é o que acontece dentro de organizações políticas, sabe? A doutrina querendo tutelar as pessoas. Quer dizer, o pobre com o sacolão, o estudante com a doutrina que compreende. Não é assim, gente. Não é assim. Sou contra. Sou contra vetar Ana Campanholo, como sou contra vetar PSOL, quem quiser. Como é que é? O Mangabeira. Temos pensadores de tudo que é lado. E é na universidade que o debate tem que acontecer. É lá mesmo. É lá mesmo. Tu é contra? Vai lá fazer o debate. Entra no evento, não entra, faz o que tu quiser. Agora, porra, se nem na universidade a gente puder discutir mais ideia, tu imagina o que vai acontecer com a rua, né? Entendesse? Não sei se tu tem alguma opinião sobre isso. Nossa, onde é que assina embaixo? Totalmente. Acho que a esquerda se perde muito nisso também. Sempre fui muito incomodado com isso do tempo que estive lá. E quando vi esse debate local aqui, me assustei também de novo, né? Porque o que tu fala é uma coisa muito importante. Tem coisas que o debate da liberdade de expressão está muito em voga. Eu defendo, tem até um artigo científico publicado sobre isso, junto com a minha amiga Vanessa Keller de Joinville, em que a gente defende que não precisa de lei para regulamentar coisa nenhuma. O Código Penal e o Código Civil já regulamentam.
Se o cara me xingar de qualquer coisa no Instagram, cara, aquilo deveria ser prova para eu processar ele e pedir um dano moral e acabou. E se for calúnia, ele tem que ir preso. Então, assim, a legislação brasileira, é porque a gente acha que o ambiente virtual é diferente do ambiente, sabe? Se eu te der um soco na rua, eu não vou ir para cadeia por lesão corporal. Então, se eu levar um soco virtual, né, eu tenho pela mesma razão. Então, assim, mas tudo bem, eu entendo que esse debate é um pouco difícil, mas eu quero dizer o seguinte, então, assim, liberdade de expressão tem limites em qualquer lugar do mundo, em qualquer país. É importante que tenha, para a gente viver civilizadamente. Tem que ter limites à liberdade de expressão. Agora, se tem um lugar em que o limite da liberdade de expressão ele é elástico, é a academia. Sim. É dentro da universidade. Ali é exatamente onde tu pode dizer o que tu pensa. Por mais grosseiro, por mais absurdo, por mais desumano que seja. Sim. Porque é ali que é o ambiente onde as ideias se discutem e onde a sociedade vai dizer, não, isso é legal ou isso não é legal. Depois, o crivo social, no fim das contas, é o que vale. Mas a formulação da teoria, do pensamento, ele se dá nas universidades desde sempre, né? E a Univale, assim, uma defesa da Univale. A Univale sempre respeitou o espaço da esquerda dentro dos seus ambientes. Quantas vezes eu fui líder estudantil, presidente do DCE, quantas vezes partidos políticos de esquerda, organizações, movimentos, ocuparam salas de aula, auditórios e tal, para fazer seus debates, suas manifestações. A mesma coisa à direita, e a Univale está certíssima em permitir um e outro. E ponto, e acabou, né? E errado está quem está dizendo que a Univale está errada, porque a Univale está certíssima de dizer, venham, discutam e apresentem seus pontos de vista. É sempre assim, o cara que reclama da liberdade de expressão, na verdade ele quer oprimir o outro. Então, sim. Sabe, é um negócio complicado isso aí. Eu não vou entrar nessa pilha, até porque doutrina comigo não rola. O debate é ponto a ponto, tema a tema e vamos discutir. Não tem certo e errado. Convicção. Quem tem convicção... eu gosto da convicção, então fica na convicção, defendendo sua convicção. Agora, não vem impor, não vem tutelar, sabe? Não, o cara quer ser... Tu não pode assistir isso. Uhum. Né? Diferente, por exemplo, do que está acontecendo. Cara, assim, eu não tenho... Eu sempre fui um cara que gostei muito de escrever, muito de falar, mas eu não tenho palavras para expressar a soma, a bordoada na sociedade brasileira como um todo, em todos os níveis que esse Felca deu no Brasil. Não tenho como expressar isso. E tu sabe que assim, o cara foi disruptivo a ponto de porra, hoje, por exemplo, o cara de um dos canais que ele denunciou, que estava não sei quantos anos no ar fazendo a mesma coisa todo dia na cara de todo mundo, o cara foi preso. Mas foi preso por quê? Por que não foi preso antes? Por que o cara, um youtuber qualquer, o cara tá completamente fora da lei aqui, tá destruindo as crianças, quer dizer, buscou psicólogos. Ninguém tá vendo isso. Uhum. A quantidade de servidor público do Estado brasileiro paga uma fortuna só para olhar isso, vocês não têm noção. E ninguém fazia nada. Estava acontecendo. Porque na internet parece que pode. Não pode. E o Marco Civil da Internet, de 2014, é ruim, porque ele protege a rede social, as grandes big techs. E aí, quando a gente fala em regulamentação, eu acho que nem precisava regulamentar, porque como tu diz, não tá vendo. Não tá no código, não tá no ECA, que não pode. Prende, porra. Pô, fecha. Mas aí que tá, quando fizeram o Marco Civil, disseram que não pode fechar o provedor, porque ele tem que... Só por ordem judicial e tal, né? E tem que descobrir quem foi, não sei o quê. Então, assim, hoje vale o anonimato, cara. Se tu fizer um perfil fake no Instagram e atacar as pessoas, e tu fizer no IP rotativo, por exemplo, que ninguém vai te localizar, tu não tem como responsabilizar o criminoso e nem a plataforma. Ou seja, ninguém é responsabilizado. Tu comete um crime e esse crime não é punido. Como é que tá? Não é punido. Mas só para eu concluir. Então, assim, eu sei que eu te cortei, mas é porque o assunto é muito interessante. Não, mas é dessa linha. Então, assim, quando se fala em regulamentação de rede e tal, que eu acho que não devia aplicar a lei, mas tudo bem, tem que revogar o Marco Civil da internet.
A gente fala nisso e todo mundo pensa política. Bolsonaro, Lula, Bolsonaro, Lula, Bolsonaro, Lula. Não! Tem 1 milhão de coisas acontecendo, tem crimes sendo cometidos, tem crianças sendo expostas, tem idosos, tem gente caindo em golpe. E, pô, eu não posso tratar dos casos concretos que afetam as pessoas por causa do Lula e do Bolsonaro. Cara, isso me dá uma agonia. Por causa de conteúdo político? Porra! É foda. Porque, assim, eu, por exemplo, sou um cara que eu defendo as plataformas. Desde que notificada de que na lei brasileira aquilo é um crime contra a sociedade brasileira, ela contribui no sentido de punir o criminoso. Quer dizer, anonimato é crime no Brasil, está na Constituição, ponto. É crime. Escuta, esse cara aqui tá expondo criança que tal. Não, tá aqui a ficha do cara, tá aqui o IP do cara, ele fez isso. O que tem? O cara tá cometendo um crime dentro do Brasil. Então, assim, a partir do momento que notificada de que não está atendendo a nossa Constituição, acho que tem que ser punida igual, sabe? Agora, ela tem como é que se fala isso no direito? Ela tem assim, a prerrogativa da boa-fé, quer dizer, pô, eu não sabia que o cara estava cometendo um crime, mas já que tu denunciou, então tá aqui a cara do cara. Esse é o cara. Bom, mas ela tem que dar. Porque sim, às vezes ela não dá, porque ela não cobra. Porque assim, ó, se tu vai fazer qualquer cadastro num banco, qualquer coisa, tu tem que dar o CPF, a tua foto, comprovante de residência. Não tem que dar isso tudo? Fazer a foto na hora não ali. Não tem que fazer? Tal, Pô, então custa as empresas pegarem a tua foto? Ah, mas é um CNPJ, então pega a foto do sócio responsável. Esse é o responsável pela empresa que está criando um perfil no Instagram, no X, no sei lá o quê, no Facebook. O anonimato não pode, cara, porque o anonimato está gerando a minha empresa, por exemplo, tem 11 canais. Só que tá tudo dentro do meu CNPJ e do meu CPF. Alguém tem que ser responsável. Alguém precisa ser responsabilizado. E se a empresa não, se o Facebook, o Instagram, sei lá o quê, não deu conta de identificar esse cara, permitiu que fosse um fake, ela tem que ser responsabilizada pelo crime. Ou negar isso. Pronto. É simples. E quero voltar um pouquinho no que tu falou. E tem um vídeo meu aqui, inclusive, sobre liberdade de expressão, sobre ataque, tá aqui no canal, é só procurar. Que eu digo isso, quer dizer, gente, tem tanta coisa que não precisa de lei. Não precisa de nada. O próprio Código Civil, o próprio Código Penal. Inclusive, o exemplo que eu usei no vídeo foi isso, quer dizer, eu estou numa praça. Eu posso chegar e começar a ofender uma pessoa e tal, tu chama a autoridade, lava o flagrante, o cara vai preso, acabou. E vai responder, ou se for um risco à sociedade, prisão temporária, preventiva, coisa do tipo. A internet também é uma via pública. Claro. Todo mundo está transitando ali. Só que o cara ali está identificado com câmera, com impressão digital, né? Por que na internet? Então, assim, eu acho que existe uma má vontade. E aí a gente estudando mais profundamente, né? Desde do fato da União Europeia, de tudo que aconteceu, né? Com a Cambridge, né? E tal, a gente vê que é o seguinte, existe algumas questões que as plataformas querem manter para, de alguma forma, manipular determinadas situações sociais, né? E políticas. A gente tem que abrir mão disso, porque senão nós vamos implodir enquanto sociedade. Senão é caos, né, cara? E eu tenho certeza que a população brasileira majoritariamente concorda, assim, muito majoritariamente concorda com a gente. Só que esse tema, como tantos outros, já está permeado pelo populismo de esquerda e pelo populismo de direita. Então, assim, ó, sempre que se fala nisso, e talvez até seja, não vou dizer que o governo não tem interesse, pode até ser que sim, mas o Congresso devia assumir esse protagonismo exatamente para tirar os personalismos. O que se quer debater é a proteção das pessoas, que não tem nada a ver com política. Mas como o debate está permeado pelo política, não pode falar nisso, o Trump tá certo, não sei o quê, porque, entendeu? E aí vai o debate pro raso de novo, ninguém consegue discutir o conteúdo disso, né? E tem discussões. É por isso que eu digo assim, o Felca foi um divisor de águas para a internet, e não só brasileira, que tem discussões em ebulição que não explodiram ainda. Uma delas, por exemplo, é o direito autoral sobre a cultura e tudo mais. Quer dizer, o produtor ele não é remunerado pela arte, ele é remunerado pela visualização, ele é remunerado... Então, assim,
aquele conteúdo que está sendo consumido, seja de boa qualidade ou de má qualidade, ele não pode ter um preço horizontal, um valor horizontal. Então, assim, novelas inteiras sendo publicadas é um outro tipo, é um outro patamar, é uma outra construção, inclusive com acordos internacionais, o escambau, sobre direitos autorais. Eu militei muito tempo nisso, discuti na minha marcas e patentes e tudo mais. Então, assim, existe um outro movimento que está sendo destruído, que é o movimento do produtor cultural, do produtor, né, o cara que... Porque, assim, grandes documentários, o cara faz uma grande obra com um orçamento altíssimo, então acaba no YouTube pagando 20 centavos por 1000 visualização, 25 centavos, o mesmo que paga por, sabe, por gurizão ficar reagindo. Aí tu vai lá, faz uma obra, um filme, quanto que é o orçamento de um Top Gun da vida, um negócio. Aí vem o youtuberzinho aqui no Brasil, pega o filme, põe na tela, fica reagindo ao filme e ganha $1 milhão num vídeo, né? Então, assim, a coisa está muito complicada. Esse mundo, ele tá se movendo, é como o magma do vulcão, daqui a pouco explode. É muita gente ganhando muito dinheiro em cima do que não faz. E a inteligência artificial está vindo reforçar isso e vai ser uma outra bolha que vai explodir. Porque não tem como tu te apropriar de uma obra. Quer dizer, isso eu estou falando é muito sério. Tem youtuber aí que fatura mais do que o ator principal de um filme Top Gun para reagir ao vídeo, passando trechos do vídeo na tela. Do YouTube sem gastar R$1 sentado numa cadeirinha com a câmerazinha de $100 na cara. E o cara, milhões de visualização, fatura mais do que o ator principal da obra. Não tem como isso vai ter que uma hora ou vai acabar a indústria do cinema, a indústria do teatro. E aí, para onde nós vamos parar? Que tipo de cultura nós vamos consumir? Estou falando da de nível. Quando tu quer uma camada um pouquinho maior, porque besteira eu também gosto de assistir. Eu assisto besteira. Eu adoro aquele Brino, que é um youtuberzinho jovem. O cara é uma figura carismática. Do ponto de vista de comunicação, ele me chamou a atenção por isso. Então, assim, eu acabo percebendo que, assim, ó, tem tensões acontecendo, tem coisas acontecendo. Quando tu olha para o próprio mercado internacional, tu vê que o streamer ele já está meio que caindo no Netflix, volta e meia, dá uns picos e tal, mas que a Netflix também não deixa de ser um YouTube um pouquinho mais privado, que compra obras mais antigas e tal, mas a indústria de Hollywood hoje está sendo massacrada do ponto de vista da economia, porque um lançamento que tu faz nas salas de cinema, as pessoas ainda respeitam, mas assim, tu vê que é cada vez menos. Tu vê que a importância do cinema já não... O Sindicato dos Roteiristas, eu posso estar equivocado nesse dado, mas eu acho que é isso. Ela já foi o segundo maior sindicato dos Estados Unidos. Só perdi, acho que dos metalúrgicos ou coisa assim. Se o número estiver errado, me perdoem, mas de qualquer forma, o Sindicato dos Roteiristas de Hollywood ele sempre foi muito importante, dada a importância da indústria cinematográfica dos Estados Unidos, né? E é isso que tu fala. O que é um roteirista? É um cara que tem direito autoral, né? Claro, às vezes ele roteiriza uma obra já feita, assim, mas ele tá ali produzindo conteúdo artístico, né? E, cara, tem absoluta razão, assim, é até legal tu trazer esse tema, porque nem 8 nem 80, né, Jean? Isso que vale para o que estás dizendo, vale para tudo que a gente falou até hoje no Polilógica, assim. Nem excesso de regulação, nem regulação de menos. Onde tem regulação de menos não vai, vira caos, como virou o ambiente da internet no Brasil e em muitos lugares do mundo, e um excesso de regulação evidentemente inviabiliza tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista criativo mesmo e tal, né? Mas que a sociedade precisa debater regulação nesse campo. E cuidar com a conquista, é o que eu digo para ti. Necessário. Tu vai pagar R$19,90 por mês pro Netflix para acessar um acervo absurdo, gigante de obras. Sendo que nem sei quanto é que tá o ingresso de cinema hoje, 30, 40 pila, daí para mais. Quer dizer, para ir lá ver um filme, sendo que tu pode ficar em casa com um acervo de milhares de filmes por R$19,90 por mês. Ok. Só que isso tem um preço para produzir, isso tem um orçamento, isso tem
Isso, uma hora, alguém vai ter que pagar essa conta, né? E a conta pode ser a redução de cultura, pode ser a extinção. A extinção de grandes... Eu li um artigo e assisti algumas entrevistas, ele é bastante polêmico, mas é um cara que tem defendido muito essa tese de uma maneira muito clara. É o Pedro Cardoso, aquele cara que foi o Agostinho da novela. Quer dizer, um sucesso estrondoso, onde ele vai, ele é chamado de Agostinho até hoje, não sei quantos anos no ar, só que ele não tem direito nem a publicar um trecho. Mas quando ele olha na internet, tem shorts faturando milhares de reais com os Agostinho, com os trechos dos Agostinho, ele não pode usar. Quer dizer, sabe, não tem essa conta, uma hora vai ter que chegar para alguém, né? E eu não quero estar perto disso, mas a forma de se discutir política e a forma como está se conduzindo as coisas é isso, são bolhas que vão explodir aqui, explodir ali, explodir lá, né? Então, queremos cada vez mais contribuir para isso. Sim, senhor. Tá bom, né? Estamos chegando a perto de 1 hora de programa. Nicolas, vamos encerrar? Vamos embora. Vamos. Gente, eu vim aqui a convite do Jean. Hoje eu tô um pouco afastado pelas minhas atribuições. O Jean, que bom, manteve ativo Polilógica e tem feito conversas agradabilíssimas e de um conteúdo de muita qualidade. Eu assisto todas as vezes. Mas eu fiz questão de vir aqui hoje, a convite dele, porque nós começamos isso juntos no dia 15 de agosto de 2024. E nesse mês de agosto, portanto, Polilógica completa 1 ano. Mais uma vez, Jean, parabéns pela iniciativa. Eu fiquei muito feliz de ter participado, de estar participando, ainda que em menos frequência, mas ainda participando do Polilógica, de poder ver que a gente conseguiu... de uma maneira muito humilde, pequena, mas de colocar tijolinhos nessa construção importante que é o desenvolvimento da cidade de Itajaí. E os números mostram que a gente veio para ficar. E vida longa ao Polilógica. Obrigado, né, a todos por estarem nos acompanhando desde os primeiros dias e seguirem nos acompanhando mesmo depois da eleição. É claro que a gente acreditava na gente mesmo, né, Jean? O Jean sempre acreditou muito nesse projeto, ele era muito entusiasta. Mas claro que acabou a eleição, fica aquela dúvida, né? Será que vai haver o mesmo interesse? Porque a eleição é um momento de paixão. E o interesse se manteve, as pessoas estão interessadas em saber o que está rolando na cidade, na região, e os números estão aí para mostrar que a gente veio para ficar. Parabéns, Jean, e obrigado a todos pela companhia nesses vários programas. Gratidão ao povo de Itajaí, da região da Anfre. Muito obrigado, vamos continuar juntos, cobrando, discutindo, mas sempre pelo bem e pela soma da nossa cidade, da nossa região. Fraterno abraço e até o próximo programa. Itajaí está crescendo e a infraestrutura acompanha este avanço. Serão 2 novas estações de tratamento de água e uma delas começa a operar já em 2025. Além disso, 2 novos reservatórios vão reforçar o abastecimento. E vem aí a ampliação da rede coletora e da estação de tratamento de esgoto. No total, são 29 projetos em execução e mais de 330 milhões de reais em investimentos. Do Semasa para Itajaí, por Itajaí.